Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e hoje nós vamos falar em potência elétrica. Antes de falar de potência elétrica, é interessante a gente lembrar do que é potência, né? Normalmente a gente compara potência a alguma coisa forte, a alguma coisa que faz um trabalho muito rápido, né? O que é mais rápido? Uma Ferrari ou um Fusca? A bola é a Ferrari, porque ela desenvolve grande variação de velocidade em pouco tempo. O Fusca não, ele demora a elevar a sua velocidade. A variação de velocidade do Fusca é muito menor que a da Ferrari. Beleza, show de bola. Então eu posso dizer que a Ferrari é mais potente do que o Fusca, óbvio. Porém, a gente pensa o seguinte: qual dos dois carros consome mais combustível? Ah, Ferrari, lógico. Por quê? Porque a Ferrari é mais potente. Então a gente tem aí a ligação entre potência e consumo. Certo? Então, a potência elétrica, ela também parte do mesmo princípio de ideias da potência dos nossos carros aí. Então, pensa o seguinte: a potência é a rapidez com que determinado trabalho é realizado. Então, a gente pode pensar o seguinte: o que seria a potência elétrica? Seria a energia elétrica utilizada para determinado trabalho. Então a gente pode falar fisicamente que potência elétrica é a transformação de eletricidade em energia térmica ou luminosa. Então a gente tem o seguinte exemplo: o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico transforma energia elétrica em água quente, em calor, energia térmica. A lâmpada transforma energia elétrica em calor e luz. Então, a gente agora que conhece o que é potência elétrica, a gente pode começar a entender melhor alguns fatos do nosso cotidiano. Por exemplo, a potência elétrica é a transformação da energia elétrica em energia luminosa, de acordo com a nossa lâmpada. A potência elétrica, tá, que eu vou chamar de P, é a energia elétrica que você gastou durante um determinado tempo. Certo? Então, quanto mais energia elétrica por unidade de tempo aquele aparelho elétrico consumir, maior é a sua potência. A gente também pode brincar dizendo que potência elétrica é o pintinho. Pintinho? Por que pintinho? Porque o pintinho, ele faz pio. Então, quanto mais corrente elétrica passar no circuito, maior será a potência do aparelho. Então, eu posso dizer o quê? Vamos botar aqui, ó, P, né? P é potência. Potência elétrica. É a energia elétrica. O ΔT é o tempo que a energia elétrica foi consumida. O I é a nossa corrente
elétrica. E o U é a DDP ou a nossa voltagem. Beleza? Vamos exemplificar isso aí. Olha só. Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a DDP, né, a diferença de potencial, nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 amperes? Então, o que ele falou? Ele falou que a DDP, ou seja, a voltagem, é de 110 volts. E a corrente elétrica é de 20 amperes. Então, o que ele falou? Bola, ele falou que a DDP é de 110 volts. E a corrente elétrica é de 20 amperes. Qual é a potência desse motor? O pintinho faz pio. Então, a potência vai ser o quê? 20 vezes 110. Então, a potência vai ser de 2.200 watts. Beleza? Agora, olha o que o Enem falou a respeito de potência elétrica. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. Então, o cara está aqui tomando banho, deu um curto-circuito, o fio começou a pegar fogo. Então, ele fala assim, o superaquecimento da fiação devido a esse aumento da corrente elétrica pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. Na posição verão, utiliza-se 2.100 watts, na primavera 2.400 watts e na posição inverno 3.200 watts. Então ele falou o seguinte: deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então, pensa o seguinte, a gente sabe que a DDP do lugar é de 110 volts. E a potência máxima do chuveiro é no inverno, que é de 3.200 watts. Ele quer saber qual é o máximo de amperagem que o fusível pode ter. Então, qual seria a corrente elétrica do sistema, certo? Então, o que a gente faz? O pintinho faz pio. Então, fica 3.200 é igual a I vezes 110. Então, I é igual a 3.200 divididos por 110. Isso é a mesma coisa que 320 por 11. 320 por 11 dá aproximadamente 29,1 ampere. Então, eu poderia instalar aí um disjuntor de 30 ampere, que protegeria o meu sistema. Beleza? Bom, o Enem também falou o seguinte: todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis
valores de corrente por eles suportados. Então a gente tem aí, ó, o fusível, a cor do fusível e a máxima amperagem de cada um, né? Então tem o azul, o amarelo, o laranja, preto e vermelho. Aí o problema fala assim: um farol usa uma lâmpada de gás halógeno de 55 watts de potência, que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então, o que a gente falou? Segundo o nosso problema aí, ele disse, deixa eu só baixar um pouquinho aqui para ter espaço para resolver, que um farol, tá? Um farol tem 55 watts de potência. Então, a potência do farol é 55 watts. E ele opera com uma DDP de 36 volts. Certo? Agora, se a gente for pensar aqui, qual seria o fusível de proteção para um farol? A bola, o pintinho faz π. Então fica assim, 55 é igual a I vezes 36. Então eu sei que o I é igual a 55 divididos por 36. Então, 55 divididos por 36 dá 1,5 ampere. Então eu sei que o fusível para cada farol seria de aproximadamente 1,5 ampere. Agora, o que aconteceu? O cara ligou os dois faróis juntos. Então, se os dois faróis foram ligados juntos, a potência de um farol que era 55, agora eu tenho uma potência de 110 watts. Ligado na mesma DDP de 36 volts. Então, o que vai acontecer? A gente vai querer saber qual é o valor do fusível. Então, o pintinho faz π. E então, eu vou ter 110 é igual a I vezes 36. Então, I vai ser 110 por 36, que vai dar aproximadamente 3,05 ampere. Então, se a corrente elétrica dos dois faróis ligados é de 3,05 ampere, qual vai ser o fusível mais próximo de 3,05? Vai ser o laranja, porque o laranja é de 5 ampere, certo? Então, qual é a resposta? Letra C, laranja, beleza? Bom, efeito Joule. Como a gente disse lá em cima, né, falando no início da aula, falando de potência, a potência elétrica é a transformação de energia elétrica em energia térmica e ou energia luminosa, certo? Então, para isso, a gente tem aqui, por exemplo, três exemplos de resistores que transformam a energia elétrica em energia térmica, que é o ferro de passar, o o secador de cabelo e o nosso chuveiro, né? Então, esse fenômeno chamado efeito Joule é exatamente a transformação da energia elétrica em energia térmica. E cada aparelho vai ter uma rapidez nessa conversão. Então, essa rapidez de conversão é chamada de potência
elétrica. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo da potência? A potência elétrica, a gente já viu lá em cima, que é a corrente elétrica vezes a voltagem. E se a gente for lembrar do que a gente viu na aula anterior de associação de resistores, a gente viu lá na aula de associação de resistores a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é quem vê, ri. Então, com essas duas equações aqui, a gente consegue fazer tudo a respeito de potência do efeito Joule. Potência no efeito Joule. Então, saca só. Eu posso dizer o seguinte, ó, potência é igual a I vezes. Se eu pegar o U daqui e substituir pelo RI, vai ficar o quê? P é igual a I vezes R vezes I. Ou seja, que a potência é igual a I ao quadrado vezes R. Então, eu posso dizer que potência elétrica é o pintinho caipira. O que o pintinho caipira faz? Pir. Né? Então, a gente tem aqui a potência elétrica em função da resistência do aparelho elétrico. Tá? A gente tem aqui em função da voltagem ou em função do resistor elétrico. Então, um exemplo de aplicação seria no chuveiro elétrico. Olha só. Um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento e a intensidade da corrente que o atravessa. Então, o que eu sei? Eu sei que a potência do chuveiro é de 2.200 watts. E eu sei que a DDP é de 220 volts. Né? Então, eu quero saber qual é a corrente elétrica desse cara. Então, a gente lembra que o pintinho faz pio. Então, fica 2.200 é igual a I vezes 220. Então, I é igual a 2.200 por 220. Então, vai ficar 220 por 22. Eu tenho uma corrente elétrica de 10 amperes. Beleza? Agora, qual é a resistência elétrica desse chuveiro? A resistência elétrica desse chuveiro é quem vê, ri. Né? Qual é a voltagem que ele foi ligado? 220. Certo? E qual é a resistência do chuveiro? É o que eu quero descobrir. Mas a sua corrente elétrica a gente descobriu que é de 10 amperes. Então, a resistência vai ser 220 por 10. Eu tenho uma resistência elétrica desse chuveiro de 22 ohms. Beleza? Você vê que as duas equações elas vão andar sempre juntas. E por último, o cálculo da energia elétrica. O cálculo da energia elétrica é uma ferramenta útil para a gente compreender melhor como é feita a composição dos valores da nossa conta de energia, né? Que hoje em dia tá caro pra caramba. Então, a gente pode dizer que a energia elétrica é a quantidade de eletricidade que foi gasta pelos aparelhos elétricos que compõem a nossa casa. Certo? Então, eu falei no início da aula que a potência elétrica é a energia elétrica consumida por unidade de tempo.
Então eu posso dizer que a energia elétrica é a potência utilizada, a potência do aparelho, pelo tempo em que ele ficou ligado, ficou sendo utilizado. É exatamente dessa forma aqui que o relógio de luz vai computando a quantidade de energia elétrica que entra na tua casa e com isso ele utiliza uma conta simples, tá? Para saber o valor da sua conta de luz. Então, se a gente for pensar, olha essa questão aqui, ó. Um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 3.000 watts. Qual o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 3 horas todos os dias? Considere 1 kWh igual a 40 centavos de real. Então, o que ele falou? Que a potência do aparelho, então a potência do aparelho é igual a 3.000 watts. Ele fica ligado 3 horas por dia, né? E ele quer saber qual é o valor dessa conta, né? O custo mensal. Então ele quer saber o custo em 30 dias. Então o que eu posso pensar? Que energia elétrica consumida é igual a potência vezes o tempo. Então, o que eu sei? Que a energia elétrica vai ser 3.000 vezes 3 horas por dia, vezes os 30 dias, porque a gente quer saber em 30 dias. Então, eu sei que a energia vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 270.000 watts-hora. Só que o problema aqui está falando em quilowatt-hora. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, eu vou até escrever aqui, ó, que 1 kWh é igual a 1.000 watt-hora. Então, a gente sabe que 270.000 watts-hora é a mesma coisa que 270 kWh. Aí, agora, eu faço uma regra de 3. Ó. Se 1 kWh custa 0,40 centavos, 270 kWh custa X. Então, X é igual a 270 vezes 0,4. Então, eu sei que isso aqui vai me dar R$108. Beleza? Então é isso, galerinha. Espero ter ajudado.